Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O texto que nós lemos hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. Essa é a quarta bem-aventurança. Nós vimos até aqui que o crente, ele vai ser pobre de espírito, vai chorar pelo pecado, ele vai ser manso e humilde, e agora nós vamos ver que o crente, ele tem fome e sede de justiça. Atualmente, os crentes, eles estão em busca de muitas coisas, meus irmãos. Tem crente que está em busca daquele sermão que vai dar aquele friozinho na barriga. Tem alguns que estão atrás daquela oração que vai trazer o frio na espinha. Ou mesmo outros estão nas igrejas em busca de experiências espirituais. Mas a pergunta que fica é: quantos crentes têm buscado a justiça de Deus? Quantos têm essa fome e essa sede de justiça? Eu não estou dizendo, meus irmãos, que em sua oração você não possa se arrepiar, por exemplo, ou que você não possa ter experiências espirituais. Mas nós temos que entender que talvez isso não seja fundamental quanto à justiça que nós devemos ter, fome e sede. O crente que ele é pobre de espírito, que chora pelo pecado pessoal, pelo pecado social e que se aproxima de Deus e do próximo com humildade, ele também deve ter fome e sede de justiça. A justiça é tão essencial quanto beber e comer, meus irmãos. E o que é essa justiça que nós, crentes, devemos buscar? A maioria dos teólogos, eles têm concordado que a justiça aqui é viver um padrão de vida conforme a vontade de Deus. Então podemos dizer que fome e sede de justiça é o mesmo que ter fome e sede de viver conforme a vontade de Deus, buscando a Cristo, lendo a palavra de Deus dia e noite, sendo santos e procurando ser cada dia mais santos. Ter fome e sede de justiça é não estar perdido em meio a uma religiosidade vazia. Não é estar vivendo a vida conforme Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pelo contrário, aquele que tem fome e sede de justiça tem prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, pois é na palavra de Deus que nós encontramos a pura vontade de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, e qual que é o resultado daqueles que têm fome e sede de justiça? Aqui o versículo diz que serão saciados. Então aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai conceder a esse crente que é faminto o desejo do seu coração. Deus vai saciar a fome e a sede desse crente. Mas, ao mesmo tempo que Deus sacia, Ele vai continuar com fome e sede de justiça. E você me pergunta: mas como assim? Eu sou saciado, mas ainda tenho fome. Se me permite, meus irmãos, vou citar aqui o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses 3,10 ele diz assim: olha, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Paulo aqui está dizendo que chegou ao conhecimento de Cristo, mas que ainda assim ele queria conhecer mais a Cristo de uma forma melhor. Então, traduzindo tudo isso, aquele que tem fome e sede de justiça, ele é saciado por Deus, mas a justiça com que ele é saciado é uma justiça tão boa, tão bela, tão agradável, tão maravilhosa, que ele quer mais, que ele tem sede e fome de receber mais dessa justiça. Meus irmãos, fome e sede de justiça não é seguir ou obedecer regras de forma vã, mas é viver conforme a vontade de Deus. E quanto mais nós buscamos essa forma de viver na vontade de Deus, mais nós queremos, mais atraente e maiores são os avanços em nossa busca por essa justiça de Deus. Tenha um bom dia, meus irmãos.